Então, você que chegou, você que está aqui, Deus te abençoe. Eu quero orar com você. E a nossa aula hoje de interpretação bíblica segue o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 23. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por esta aula, obrigado por esta classe incrível, obrigado por esta oportunidade de poder derramar sobre a vida dos teus filhos aquilo que o Senhor derramou no meu coração. Ajuda-me a servir a vida deles, no ministério, na vida, na família, em qualquer ambiente onde eles precisam representar a sua palavra e transbordar vida sobre as pessoas. Que eu possa servi-los de tal forma que eles consigam com clareza, habilidade e graça servir a todos quantos possível, através do poder da sua palavra e do poder do seu evangelho. Por isso eu os abençoo, peço que a sua presença continue conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Bom, estamos no abaclub.com.br, a nossa escola de interpretação bíblica, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e hoje nós seguimos o nosso conteúdo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, hoje, capítulo de número 23. Peço a você que gentilmente tenha em mãos uma Bíblia e também tenha em mãos caneta e papel, para que você possa fazer as anotações. E eu sempre cito, é melhor um X na Bíblia do que uma mente vazia. Seja qual for o sinal que você prefira usar, uma bolinha, um X, um traço, não importa. Faça a observação que você precisa fazer, conquanto que você tenha ali destacado o texto, porque um dia você pode não lembrar do capítulo e do versículo, mas quando você passar por ali e ver a sua marcação, vai vir a sua memória que aquele texto é importante e importa para você, ok? Mateus, capítulo 23. Vamos lá? Muito bem. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 23. Eu quero destacar com você os versículos 1 e 2, ok? Acompanhe comigo. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, versículo 2, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Se você me acompanhou desde a última aula, você percebeu que à medida que o tempo do fim vai se aproximando para o ministério de Jesus, as suas parábolas e o seu discurso vai, consequentemente, apontando para o tempo do fim. Então, ele vai ficando sisudo, o seu discurso é apocalíptico, o seu discurso é profético, é confrontador, tem emergência, tem urgência, tem velocidade na forma com que ele se posiciona. Volto a lembrar, esse ambiente é uma escola de interpretação bíblica a partir da Bíblia, te ajudando a entender os textos bíblicos e te auxiliando na facilidade de comunicar esses textos para qualquer outro ambiente, ok? Muito bem. Quando você lê comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo de número 22, nós encontramos que ao longo dos evangelhos existem muitos relatos de discussões entre Jesus e os seus escribas, ou os escribas da época. Existem dois contingentes de pessoas, ok? Fariseus e escribas. Não são um time coeso, não é o mesmo time, ok? São ambientes distintos, mas que quando exigia interesse, conveniência, eles se conectavam. Você encontra nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, especialmente, muitas vezes o confronto de Jesus com fariseus e com escribas. E isso é acentuado no Evangelho de Mateus. Ok? Os escribas nos dias de Jesus, para te dar um conteúdo nesse ambiente de crescimento e conhecimento, um escriba nos dias de Jesus, ele era um indivíduo que desempenhava um papel
muito importante na sua sociedade naqueles dias. Os escribas, eles eram uma espécie de especialistas em questões legais, questões religiosas, questões literárias. Um escriba, ele desempenhava várias funções dentro da sua comunidade local. E aqui estão alguns das principais características e papéis que os escribas exerciam na sua sociedade local nos dias de Jesus. Por exemplo, os escribas, eles eram os intérpretes da lei, ok? Os escribas, eles eram responsáveis por interpretar e explicar a lei de Moisés. Eram eles que liam a Torá e explicavam a Torá a todos os membros da comunidade. Os escribas, eles eram considerados autoridades nas escrituras. E eles forneciam orientação sobre como aplicar as leis nas mais diversas situações dos seus dias. Estes eram os escribas. Os escribas também eram aqueles que faziam as cópias dos textos. Eles eram copistas habilidosos e cuidavam da preservação e da reprodução dos textos sagrados. Eles eram responsáveis por produzir cópias precisas das escrituras e de outros documentos muito importantes naquela época. Os escribas também eles eram importantes para o ensino da época. Os escribas frequentemente ensinavam em locais de escolas, sinagogas, onde eles transmitiam o conhecimento das escrituras sagradas naquele tempo e as tradições religiosas aos jovens e aos membros da comunidade. Os escribas também, eles eram responsáveis pela elaboração da documentação legal daqueles dias. Eles eram especialistas em leis. Eles ajudavam as pessoas a construir documentos, contratos, acordos legais baseados na lei mosaica. Os escribas, eles eram guardadores, eles eram garantidores, né? Eles eram os que garantiam que os documentos estivessem em conformidade, conforme as leis religiosas e as leis civis daquela época. Os escribas também eram conselheiros, né? Eles desempenhavam um papel de conselheiros, resolvendo disputas, oferecendo conselhos sobre questões religiosas e legais. Observe que as questões religiosas e as questões legais estavam sempre conectadas, tá? Os escribas também, olha a importância deles, eles eram responsáveis pelos registros genealógicos da época. Então, no ambiente da sociedade, onde a linhagem genealógica era muito importante, eram os escribas que ajudavam a manter os registros genealógicos da época, de forma precisa, especialmente para propósitos religiosos e legais. Ok? Também os escribas, eles eram participantes do sinédrio. Alguns escribas faziam parte do sinédrio, né, aquele conselho judaico de liderança, compostos por líderes religiosos, anciões, especialistas em lei, né? Eu não sei se você sabe, mas o sinédrio ele tinha autoridade para tomar decisões importantes dentro da comunidade como um todo. Esses eram os escribas. Jesus está confrontando escribas e fariseus. Eu preciso da sua concentração, não importa o que você esteja fazendo, mas ouça-me, por favor, para que você absorva, e depois eu libero para os alunos do Abba Church Marlboro o meu PDF de observações, ok? Nós vamos encontrar, tanto no Evangelho de Marcos como no Evangelho de Lucas, outros ambientes de discussão de Jesus com escribas e fariseus. Mas é em Mateus que é dado maior atenção sobre esses discursos e sobre estas discussões.
Era entre esses principais opositores da mensagem de Jesus naqueles dias que Mateus dá ênfase, porque à medida que Jesus vai surgindo com a sua pregação, fariseus e escribas vão se levantando como resistência à mensagem de Jesus nos dias de Jesus. Então anote aí, escribas e fariseus, eles eram grupos distintos nos dias de Jesus. Mas quando havia um interesse em comum entre eles se reuniam, né, eles se uniam para formar uma resistência, e não é uma coisa assim de caráter urgente, mas era de caráter e de interesse político-religioso da época. Se você pode colocar uma pausa aqui e observar comigo uma coisa interessante, dentro dos próximos dias, à medida que nós vamos observando os dias de Jesus, nós vamos entender o porquê do discurso. O capítulo 23 de Jesus, se você não estiver com um pouco de sensibilidade quanto às suas palavras, você vai ver o quanto Jesus é duro e firme no seu discurso. Ele está confrontando religiosos e ele está confrontando teóricos da lei dos seus dias, que muito se assemelha aos nossos dias de hoje. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Ora, olha quando os versículos 1 e 2 acontecem. Eu vou ler de novo. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Desde os capítulos anteriores, você consegue observar a multidão de pessoas que estão inseridas nesse contexto de discussão. Jesus está muito firme profeticamente, não só no seu discurso e em suas parábolas, apontando para o tempo do fim. Nós estamos no capítulo 23 e semana que vem nós vamos entrar no capítulo 24, que é o capítulo potencialmente apocalíptico do Evangelho. Então você não pode perder, você precisa fazer parte do abaclub.com.br o máximo possível, porque você não pode perder esse nível de revelação. Aí no versículo 2 diz assim, Jesus diz, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Jesus aqui nos versículos 1 e 2, ele está pontuando as características. O fariseu para Jesus era um tipo do indivíduo carnal. Anote isso, porque ao longo do discurso do capítulo 23, essa é a chave do entendimento. Jesus está pontuando as características da carne, do indivíduo carnal, medido pela vida do que era ser um fariseu, do que era a obra de um fariseu. Então, os fariseus na Bíblia, eles são, segundo Jesus, ilustres tipos da carne, da natureza carnal. Por quê, pastor? Porque a carne sempre procurará usurpar. O que é usurpar? Usurpar é retirar algo contra a vontade do outro, e isso acontece geralmente através da força ou do modo desonesto. Isso é usurpar. Então, a carne na Bíblia, o carnal na Bíblia, sempre procurará usurpar o lugar do espírito, ou o lugar das coisas espirituais. A carne sempre irá funcionar como desprezo, usurpando as coisas espirituais. E quando Jesus usa a expressão da cadeira de Moisés, ele também remete ao fato de que os fariseus consideravam ser sucessores de Moisés. Então, quando um fariseu falava, quando um fariseu discursava, ele tinha na mente dele que ele era o sucessor potencial de Moisés. Qualquer fariseu achava isso de forma potencial. Olha só que interessante. Aí o versículo 3 do capítulo 23 diz assim: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Gente, eu preciso que vocês estejam me acompanhando na Bíblia, porque a interpretação é a Bíblia pela Bíblia.
O texto parece complexo, mas vai nos fazendo sentido à medida que a gente vai dando a prática. Aqui no versículo de número 3, tudo que é carne pode fazer e ensinar lições tiradas da própria desgraça da carne. Mas as obras da carne, não adianta, sempre serão carnais. Quando Jesus confronta fariseus e escribas, ele os usa como manifestação da carne, ou da natureza carnal. A carne, ela não mantém a sua postura diante do discernimento das suas próprias obras. Então, as palavras de Jesus aqui no versículo 3, os mestres fariseus, eles ensinavam que o conhecimento das Escrituras era mais importante do que a obediência e a prática delas. Por isso, Jesus os confronta. Então, é interessante que algumas pessoas se vangloriam na sua vaidade de saberem muito teoricamente, mas serem extremamente falhos na prática dela. Então, escribas e fariseus, povos distintos, porém conectados por interesses políticos religiosos, no confronto a Jesus, recebem de Jesus o maior confronto. E ele está dizendo, não basta serem bem articulados ou ter uma boa memória e um bom discurso filosófico religioso, enquanto a sua prática não é condizente. É isso que Jesus está dizendo. Lembrando que estamos em Mateus capítulo 23. Olha o versículo 4, porque todo o tempo são palavras de Jesus. O versículo 4 diz assim, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Os fariseus, que aqui no discurso duro de Jesus, representam um tipo de carne ou um tipo de natureza carnal, são insensíveis às lutas dos outros, principalmente quando eles mesmos são a causa principal. Então Jesus está chamando a atenção, dizendo, vocês estão questionando a demanda e o peso e a luta dos outros, mas vocês se tornaram religiosamente, politicamente, hipocritamente responsável pela demanda dos demais. Jesus segue dizendo no versículo 5 assim, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, os tefilins, guarda isso, largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. Eu falei em algumas aulas atrás, pastor, por que Jesus fala de forma tão figurada ou de forma tão complexa? Porque isso aqui é um chamado e um desafio para quem tem sede da verdade. Mente preguiçosa, que não tem sede pela verdade, desiste e vai ler gibi. Mas aqui é um convite, porque a mente que tem sede da verdade se esmera, se disciplina. Jesus está dizendo, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios. Esses filactérios, ou os tefilin, o que são os tefilin, esses filactérios? São ornamentos que chamam a atenção do público externo para a religiosidade ou para a prática religiosa do indivíduo. O que é o filactério ou o que é o tefilin? Eu não sei se você já viu em alguma gravura. É o seguinte, o judeu, ele tem uma tira de couro que ele pega o braço esquerdo, que é o braço de menor força, porém conectado ao coração, ok? É o braço de menor força, porém conectado ao coração. Ele pega uma tira de couro, ok? Ele pega uma tira de couro e dá 7 voltas ao braço de menor força. Pode procurar aí a expressão tefilin ou a expressão filactério, e você vai ver. No dedo do meio, ok? Parece um sinal ruim aqui para um americano, mas eu tenho que fazer isso. O dedo do meio. O braço esquerdo, 7 voltas. O dedo do meio, 3 voltas. E eles colocam na cabeça uma caixinha, eles amarram na cabeça
e tem uma caixinha aqui, ó. Você pode ver isso nas figuras aí, se você pesquisar no Google. O judeu está dizendo assim: 7 voltas no braço de menor força, a minha fragilidade, 7 voltas, 7 dias da semana, dedo do meio, 3 voltas, manhã, tarde e noite, eu me prostrarei na minha fraqueza diante do Senhor, e aí eles têm uma caixinha amarrada na cabeça. Essa caixinha amarrada na cabeça do judeu está a inscrição de Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 a 9. Porque se eles estiverem fora de casa, aonde o mezuzá é um símbolo cravado na porta do judeu, que ele sai, passa a mão do mezuzá e beija, volta da rua, passa a mão do mezuzá e beija de novo. A mesma inscrição de Deuteronômio 6, 4 a 9 está lá no mezuzá. Só que se eles estão fora de casa, eles têm isso sobre a cabeça. O que diz Deuteronômio 6, 4 a 9? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também os atarás por sinal à mão, e te serão por frontais, cabeça, nos teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. Então, o judeu, eu já tive essa experiência em voo, indo para a Europa, vi quando alguns judeus se levantaram, foram para a parte de trás da aeronave, amarraram 7 vezes no braço de menor força, 3 vezes no dedo da mão, colocaram a caixinha na cabeça e se prostraram com a Torá nas mãos. Talvez você entenda por que Deus ama tanto essa gente. É complexo a interpretação e o entendimento. Quando o judeu está lendo a Torá, o judeu ele lê a Torá de 3 formas. Primeiro, ele ora em movimento, porque o movimento é um exercício de memorização. Ok? Então ele vai lendo a Torá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Isso vai por horas. Quando ele vence o primeiro estágio da leitura, ele começa o estágio da canção. Eles pegam o mesmo texto e cantam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e não para de balançar, para memorizar o texto e não esquecer nunca mais. Aí eles vão para o terceiro nível de memorização do texto. Eles discutem entre si. Aí um judeu olha para o outro e diz assim: o Senhor é meu pastor. E o outro judeu diz: sim, e ele nada me faltará. E o outro diz: sim, deitar-me faz em verdes pastos. E outro diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Esses caras não esquecem. Você entende por que Deus os ama tanto? Você entende por que Deus os ama tanto? Cara, às vezes a gente passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí a gente lembra que tem uma Bíblia em casa. Oh, preciso orar. Simples assim, gente. Simples assim. Percebe aonde está aplicado o nosso coração? Jesus está confrontando fariseus e escribas, porque eles estão desprezando o todo, porque eles pegam apenas uma parte da prática e do processo religioso e esquecem as demais. Percebe isso? Os fariseus, para Jesus aqui, eles são... Você vai entender ao longo de todo o discurso, porque a gente está só no versículo de número 5 e a gente vai avançar mais. Os fariseus são um tipo de carne,
um tipo de comportamento ou de natureza carnal, porque eles possuem uma ambição voraz de estar sempre em destaque pela sua prática religiosa. Aí você lê, Jesus chama a atenção deles, porque o filactério e a indumentária chamava a atenção para uma prática mais refinada, mais perfeita. Né? Os fariseus eles sempre buscavam essa preeminência das posições, né? Em nome das obras espirituais de Deus. Então, eles pegavam as práticas das obras espirituais de Deus e chamavam a atenção para si. A característica deles também era não concordar com a boca, mas se, né, declarar ou se denunciar facilmente através da atitude do coração. Então, aquilo que eles falavam com a boca, o coração os denunciava. Essa é a denúncia de Jesus. Então, na prática, eles eram bons com frases espirituais, né? Eles tinham uma boa performance espiritual, mas a prática eram reprovados. Por isso que Jesus os repreende aqui. Isso é um confronto duro de Jesus com fariseus e escribas. Olha o versículo 7. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Então, tendo em mente que Jesus está criticando os fariseus e mostrando como também trabalha a carne, porque ele está associando o comportamento fariseu a um comportamento de natureza carnal. Ele mostra a oposição da carne. Né? As primeiras cadeiras sempre vão atrair a carne, quer dizer, a carne tem uma predisposição de preferência, de privilégio, de afirmação, de notoriedade. Jesus está repreendendo eles aqui. Todas as vezes que eu e você saímos desse ambiente de governo da lei e somos reposicionados ao ambiente do governo do reino de Deus, nós somos automaticamente retirados do ambiente, do cenário do mundo dos homens. Porque só tem um lugar e só tem para uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Então, o que incomodava os fariseus e os escribas na época é o que o Senhor os removia do seu lugar de orgulho e de preferência. Não, eu preciso ser notado. Eu preciso ser alguém que é reconhecido pelo pensamento, pela atitude, pela escolha, E Jesus está confrontando essa gente antes de começar o capítulo 24 de Mateus. Então, da mesma forma que alguns cristãos vivem na igreja, gravitando entre corpo e alma, o que eu atendo? O meu corpo ou minha alma? A minha aparência ou os meus desejos? Nunca avançam para o ambiente das coisas do espírito. E nós somos alma, corpo e espírito. Jesus está os confrontando da mesma forma. Então, a natureza carnal é o corpo, é a alma. Eu falo sempre sobre isso. Uma natureza carnal é o corpo e a alma decidindo sobre tudo, independente do espírito, ou independente das coisas espirituais. Aí Jesus continua o discurso, versículo 7. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de mestre ou de rabi. Quer dizer, existe uma necessidade de reconhecimento. Ele está confrontando fariseus e escribas. Nos dias de Jesus, uma pessoa de conhecimento inferior, ela era obrigado a reconhecer o outro de conhecimento inferior e deveria partir dela a atitude de cumprimentá-lo. O inferior precisava cumprimentar o superior. O ato de não fazer isso era praticamente um insulto grave nos dias de Jesus. Então, Jesus chega diante deles e os confronta pela soberba deles. E diante deles estava a sabedoria que era maior do que Salomão. Jesus, o Verbo, que estava com Deus e era Deus. E sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Por isso que os conselhos lá na frente do apóstolo quando você não conhece exatamente sobre quem é que fala, não custa considerá-lo superior a você. Simples assim.
até que lhe seja lhe dado a oportunidade para falar. Jesus era tão discreto na sua maneira de ser, que se Jesus estivesse hoje, nos dias de hoje, nas nossas rodas de conveniência institucional e ministerial, e Jesus se aproximasse de nós hoje, enquanto ele não abrisse a boca, nós não o notaríamos. Tamanho era a sua simplicidade e a sua singeleza. Jesus os confronta por isso, porque desde o capítulo 19, quando nós começamos juntos, lá atrás, eles estão sendo soberbos e resistentes à manifestação do Filho de Deus, a raiz e a geração de Jessé. Por isso esse discurso. O versículo 8, Jesus diz assim: vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos os outros são vossos irmãos. Quando você vai acompanhando todo o discurso, porque eu estou lendo ele de forma pausada, versículo a versículo, parece uma questão isolada, mas aí você tem que lê-lo de forma, uma vez, de forma geral. Os fariseus carnais jamais têm a coragem, todo fariseu carnal não tem a coragem de pedir ao Espírito Santo que lhe mostre a corrupção da sua própria alma. Porque eles sabem que se eles pedirem ao Espírito Santo a revelação da corrupção da sua própria alma, eles vão perder muito. Então eles seguem o fluxo da maquiagem institucional. Eles caminham cegos, divididos entre mente e coração. Eles estão confundidos nos seus pensamentos, nas suas imaginações, né? E vem Jesus para confrontá-los. Toda a movimentação da natureza carnal tem como base nessa manifestação, nessa sugestão que Jesus dá em comparação ao fariseu, segundo Jesus, sempre vai escolher fazer boas obras, sempre com muito esforço, por meio da sua capacidade natural, né? Tendo como foco a sua glória própria. Eles não aceitam, o fariseu religioso em estado de manifestação carnal, ele não aceita, por exemplo, a opinião, porque tem a sua própria maneira de fazer as coisas. E se em algum momento eles aceitarem a opinião dos outros, não importa, eles vão se movendo conforme a sua hipocrisia institucional daquele momento. Então Jesus está confrontando, dizendo, gente, está na hora de vocês parar, porque a sabedoria maior do que Salomão se revela para vocês. Mas vocês não veem. Então é uma última oportunidade de Jesus em confrontá-los. Nós estamos, Jesus, num discurso, não só entre discurso e parábolas, já extremamente apocalípticas e muito intensas para o tempo do fim. Ele vai concluir. O ápice disso vai ser Mateus 24, que a gente vai entrar na semana que vem. Aí Jesus diz, versículo 9, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Quer dizer, uma outra prática imoral da natureza carnal é que a carne ama oferecer e receber elogios e títulos demagogos, contanto que lhe seja conveniente. E não se importam que isso ultraje o nome de Deus. Então era muito comum naqueles dias usar a expressão pai para anciãos, pai para líderes de comunidades. Jesus está chamando a atenção, dizendo que somente Deus deve receber a reverência, porque todos os outros, eu e você, somos iguais perante Deus. Todos somos irmãos. Todos somos iguais perante o Senhor. Então, esse exercício radical de distinção, de exclusão, Jesus está confrontando aqui. Aí Jesus continua dizendo, versículo 11, o maior dentre vós seja vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Uma característica para todo fariseu, a exemplo da carne, porque, volta a dizer, Jesus usa o fariseu para mostrar o que é o comportamento da natureza carnal. Então, uma característica para todo fariseu, exemplo da carne, é que em algum momento ele vai desistir. Pois os seus esforços vão ser em vão. É só observar. O fariseu religioso carnal não aguenta muito tempo.
em algum momento ele desiste. Eles são sempre muito mais ativos, dispostos, mas os ciúmes do seu orgulho os coloca em menos força. Quando a batalha precisa ser vencida, se é necessário mais tempo para o processo da luta, eles não têm tempo para esperar. Eles não têm ânimo suficiente para continuar, porque são rasos nas suas convicções. É isso que Jesus está dizendo. A menor sombra de prosperidade produzirá no fariseu religioso ou carnal um efeito de orgulho desastroso. Anote isso aí. Pastor, não consigo pegar tudo, fica tranquilo. Para quem é aluno do clube, o PDF das minhas observações está disponível para os alunos, para você baixar e estudar. Todo fariseu, todo aquele que é dominado pela carne, terão algum conhecimento por um tempo, mas serão rasos em experiência. Por quê, pastor? Porque não tem a atitude da humildade. Esse é o confronto de Jesus nesses versículos. Nós estamos em Mateus, capítulo 23. O versículo 13 diz assim, ele está confrontando escribas, fariseus, Jesus está censurando essa gente. O versículo 13 diz assim, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão tentando entrar ou estão entrando. A maior dificuldade do fariseu, que segundo Jesus representa um tipo da carne, um tipo da natureza carnal, é reconhecer que as outras pessoas que começaram depois deles alcançaram ou alcançarão algum nível de vitória espiritual. Esse é o confronto. Infelizmente, quando isso ocorre, eles começam a colocar pedras de tropeço para que as pessoas não consigam completar a sua caminhada. Então, Jesus os confronta dizendo, escuta o seguinte, vocês não conseguem acreditar que aqueles que vieram depois de vocês avançaram mais, conquistaram mais. E para que vocês não corram o risco de, no sentimento do orgulho, perder a viagem de vocês se tornam como pedra de tropeço para aqueles que querem seguir adiante. O discurso é pesado de Jesus, eu volto a dizer. Marcos e Lucas têm a sua referência também sobre o discurso e o confronto de Jesus em relação aos fariseus e aos escribas, mas Mateus é o que mais dá ênfase sobre isso, porque era o grupo de maior resistência ao discurso de Jesus naqueles dias. Por isso esse discurso. No versículo 14 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência. São palavras de Jesus. Eu não estou me conectando a nenhum outro tipo de ambiente. Mas deixa eu explicar para você. Naqueles dias de Jesus, os fariseus passavam dias e dias ociosos em suas doutrinas, em suas imaginações, em suas discussões. E quando eles caíam em si, diante da realidade da própria vida local, por exemplo, eles não tinham mais provisões. Eles literalmente assaltavam mães solteiras, viúvas, pessoas desprovidas de cuidado, famílias sem patriarcas, em nome de profecia e filosofia, eles assaltavam essas pessoas para assegurar o sustento deles. Qualquer coincidência é mera semelhança. Eles faziam isso como falsos mestres, como falsos profetas, colocando as pessoas em pânico pelo seu discurso. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Versículo 15 diz, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os ter desfeito,
Traduz-se isso por um discípulo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Cara, o discurso de Jesus é violento aqui. Os fariseus, nos dias de Jesus, eles dominavam muitas linhas filosóficas, muitas linhas de conhecimento geral, e eles colocavam sobre os seus discípulos, sobre os seus pupilos, uma carga tão intensa de filosofias e conhecimentos gerais que eles mesmos, os próprios pupilos e discípulos, não podiam levar adiante. Agora, esses coitados, uma vez sem a instrução e sem o Espírito de Deus para lhes dar o discernimento que deveriam, se tornavam indivíduos muito piores na sua prática, como fariseus, muito piores na sua prática, como carnais. Eles tinham portas abertas para o acesso de demônios, entidades superiores que vinham sobre eles para os escravizar e os enlouquecer no seu discipulado. Por isso que ele diz assim, vocês os lançam no inferno. Tamanho era o excesso da filosofia do conhecimento geral, sem a manifestação da revelação do Espírito de Deus. Aí Jesus segue dizendo, versículo 16, ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, vamos seguir. Versículo 17, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar, versículo 18, pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Vamos seguir, versículo 19. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica o altar? Vamos seguir, versículo 20, discurso de Jesus. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo altar ou pelo templo, estamos no versículo 21, jura por ele e por aquele que nele habita. Agora, versículo 22, olha aqui comigo. E o que jurar pelo céu, jure pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Gente, esse confronto de Jesus para com os fariseus e para com os escribas, os fariseus, eles procuram sempre algo maravilhoso para jurar. Eles procuravam isso. Porém, eles não conhecem os verdadeiros valores daquilo pelo qual eles juram. Então, eles cometem um erro, o erro de acreditar na sua avareza. Chega ao ponto de acreditar que o ouro é maior que o templo, como se o ouro é que desse valor ao templo. Gente, tem alguém aí, pelo amor de Deus, recebe essa palavra. Amém. Amém. Eu volto a dizer, algumas pessoas dizem assim, pastor, por que Jesus não foi mais claro nas suas palavras? Porque aquilo que é mistério por trás das letras, o espírito que está por trás das letras, é para os que têm fome e desejo de saber o que o Senhor está falando. É um confronto. Olha isso. Eles acreditavam que o ouro é que dava o valor ao templo. Meu Deus do céu! Jesus os confronta em um discurso avassalador. Volta a dizer, as palavras de Jesus estão mais intensas e o confronto é maior e elas são mais ácidas, se é que eu posso usar essa expressão, porque ele está chegando no tempo do fim, ele não tem muito tempo. Por isso que o capítulo 24 é o ápice do seu discurso com relação às coisas do fim. Aí Jesus continua nas suas palavras. Olha as palavras de Jesus, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É exaustivo em Jesus a expressão escriba, fariseu e hipócrita. É intenso. Jesus está repetindo isso exaustivamente. Segue o versículo 22.
Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eu lamento que algumas pessoas se ocupem desse versículo única e exclusivamente para discutir ou decorrer ou tumultuar sobre o dízimo. Gente, é muito mais além. Os fariseus, eles acreditavam que se eles tivessem uma única vitória, em um único âmbito espiritual legal, todos os outros tropeços deles deveriam ser ignorados. Ah, pelo amor de Deus, qualquer semelhança é mera coincidência, gente. Os fariseus acreditavam que se eles tivessem uma única vitória, em um único âmbito espiritual legal, eles poderiam se orgulhar, inclusive de todas as outras derrotas que tiveram. E não se dão conta que estão tropeçando muitas vezes mais. Então, o importante para eles era cumprir a lei, cumprir regras, cumprir estatutos, né? Pelo menos uma vez, para que pudessem ser vistos e elogiados pelos demais. Mesmo que isto custasse ultrajar a justiça, mesmo que isso custasse afastar a misericórdia, mesmo que isto custasse rejeitar a fé. Jesus não está criticando o ato de dizimar, o ato de ofertar, mas Jesus está criticando o ato carnal de oferecer uma oferta e se envaidecer por ser a única coisa que se fez bem. Meu Deus do céu! Jesus os chama, os repreende, os critica. O contexto não é o ato de dizimar ou ofertar. É simplesmente o ato crítico de Jesus e ele atribui isso a um ato carnal, achando que porque ofereceu uma oferta se envaideceu de tal forma, achando que se fez o bem, sendo que em todos os outros ambientes há tropeço e há engano. Deus do céu, chega a me dar um desespero. Aí o versículo 24 diz: condutores cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Cara, isso é muito doido. Eu não sei se a sua Bíblia diz assim. Olha isso aqui. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Todo fariseu carnal ficará cego e ele se tornará incapaz de ver o óbvio por causa da sua tradição. Ai, rapaz, alguns ambientes seria total condenação. Todo fariseu carnal religioso, ele fica cego ao ponto de ser incapaz de ver o óbvio por causa do seu rito e das suas tradições. Jesus os confronta. Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. De novo, as mesmas expressões. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Jesus está chamando a atenção para a curiosidade do fariseu quanto à sua carnalidade em confronto, em contramão às coisas espirituais. Jesus está dizendo, vocês gostam de mostrar que são diferentes e superiores a partir da aparência de vocês e que seus atos e que os modos de vocês, comparados com os outros, são infinitamente melhores. E, infelizmente, muitos fariseus carnais são confundidos com os genuinamente espirituais e que andam em verdade. Jesus está dizendo, para mim não passa. Vocês não conseguem vender para mim essa imagem. Aí ele segue dizendo, versículo 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo.
Versículo 27 diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Cara, a palavra de Jesus, meu irmão. Sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, perdão, e de toda imundícia. Todo fariseu carnal religioso, ele jamais se preocupa com o seu interior. A sua única preocupação é com aquilo que é visível ao externo. Meu Deus do céu, gente, não esqueça, vigiai, por favor, gente. A carne é mestre em aparência. Perdão. E se você não der foco, intencionalidade, disciplina, haverá essa necessidade. Haverá a preocupação daquilo que é visível e daquilo que é externo. Esse é o discurso e o confronto de Jesus. Olha o versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus está sendo muito duro aqui, gente. Jesus está sendo muito duro com os fariseus. Ele os compara aos carnais, da natureza carnal religiosa. Ele os confronta-os na superioridade deles, confronta o orgulho deles, porque eles se achavam merecedores de algum tipo de privilégio, porque triunfaram uma única só vez, mesmo depois de terem tropeçado tantas outras vezes. Vão se apagar as experiências de terceiros para dar respaldo às suas palavras. Olha, isso é muito forte, porque as suas próprias palavras não são mensagens suficientes para convencer. Todo religioso fariseu, ele se apega ao discurso de terceiros, eles apontam para outros. Tá vendo fulano, tá vendo ciclano, para mais ou para menos? Por que eles são tão apegados aos discursos de terceiros? Porque as suas palavras não são suficientes para convencer. Esse é o confronto de Jesus. Todo fariseu carnal, religioso, está sempre apressado, agitado, quer se mover no passo da sua própria alma, não percebendo a movimentação momentânea do Espírito. Esse é o confronto de Jesus aqui. Aí no versículo 29, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Cara, essa transição aqui no discurso de Jesus vai matar eles. Vai arrebentar com eles. Segundo Jesus, esses fariseus carnais, de natureza carnal religiosa, admiradores, silenciosos, hipócritas. Ele está dizendo, vocês e os seus pais, porque ele arremete à memória dos pais, matavam profetas durante a vida. E isso era comum para vocês. Para depois tentarem hipocritamente revivê-los pela história. Cara, qualquer semelhança é mera coincidência, até hoje é isso. Mortos pela atitude profética do profeta, mas agora revivendo a sua história em memória. Vamos entender por quê? Olha agora o que Jesus fala, versículo 30. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Hipócritas! Jesus está a versículos dizendo hipócritas, vocês vão dar continuidade à origem de seus pais, porque os seus pais mataram os profetas, vocês matarão o Cristo, de quem os profetas falavam. Cara, isso é uma maluquice. Quando você lê a Bíblia, a partir do que a Bíblia está dizendo, sem romanceá-la necessariamente, ou sem necessariamente espiritualizá-la além da espiritualidade que ela já tem, te choca. Eu vou falar de novo. Versículo de número 30. Vocês dizem,
se existíssemos no tempo de nossos pais, e Jesus está chamando eles de hipócrita há versículos e versículos atrás, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Imagina! Versículo 31. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Versículo 32. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Versículo 33. Olha só. Olha a palavrinha de Jesus. Educadinho, Jesus amorosinho. Vamos lá? Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Eles não estão, eles estão anestesiados pelo confronto de Jesus. Todo fariseu carnal religioso, ele tem a estúpida ideia de que todas as movimentações acontecem em função dele, em torno dele. Gente, quando você for pregar esse texto aqui, prepare, ou nem pregue. Jesus confronta a relação deles com os antepassados dele. Porque todo fariseu carnal religioso, ele se odiava a ser comparado com o seu antepassado, se o seu antepassado tivesse sido um indivíduo mau. Especialmente o antepassado que atuou de maneira errada. Porque individualmente, por isso Jesus os chama de hipócrita. Individualmente, eles gostavam de justificar a sua própria justiça pessoal. Mas eles não se davam conta que eles cometiam erros piores do que os seus antepassados. E eles estavam completando a medida da ira, da justiça dos seus pais. A palavra de Jesus aqui é tão dura, porque ele dá um título ao ato da carne dos fariseus. Ele diz assim, ó, vocês são semelhantes a Satanás, a serpente antiga. Claro que eu não posso ficar especificando e nem romantizando a condição do que o texto está dizendo, mas a geração continuada que na justiça do erro dos seus pais se vangloria dela, gente, quanta geração institucional, denominacional, religiosa perpetua o erro dos seus pais, sendo que a esperança de uma nova geração seria um novo tempo e uma nova vida? E por aí vai. Como diria um profeta que tem do Instagram, joguei para cima. Joguei para cima. Esse é jogar para cima. Jesus está dizendo, vocês estão piores do que o pai de vocês. Oh, Senhor, do que o Senhor estava falando? Então, nas entrelinhas, Jesus está dizendo, o pai de vocês mataram o profeta, os profetas que falaram do Cristo. Vocês vão matar o Cristo que os profetas falaram. O Cristo que os profetas falaram. Cara, é doido isso. Quando você tem acesso a essa força de verdade, você entende todo um contexto geral. Aí Jesus diz, versículo 34, portanto, eis que vos envio profetas sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Aqui fica um alerta. Está chegando o dia, e eu falo isso com muita consciência, com muita responsabilidade. Aqui fica um alerta. É um alerta de Jesus. Todos aqueles que se parecerem com Jesus nos últimos dias receberão o mesmo tratamento de Jesus. O mesmo tratamento que deram a Jesus. Paulo escreve aos Colossenses, se eu não me engano e a memória não falhar, capítulo de número 1, versículo 24, ele diz, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne supro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, se você lidera, se você pastoreia, se você está à frente do rebanho, tenha consciência disso. Haverá um respaldo da aflição de Cristo sobre o nosso próprio corpo por causa da igreja. Isso são palavras de Jesus. Versículo 35.
para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar, porque isso aqui é uma palavra profética. A prova do que eles fariam está aqui, ó. Jesus está dizendo, vocês vão fazer pior do que os seus pais. Não, fariseus e escribas, uau, porque vocês vão fazer pior do que o pai de vocês. Porque o pai de vocês mataram os profetas que falaram de Cristo. Vocês matarão o Cristo, do qual os profetas falaram e os vossos pais mataram. Gente, meu Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, a gente vai passar lá, tá? Porque a gente está aí no capítulo de número 23. Quando a gente passar pelo capítulo 27, nos versículos 22 a 25, a Bíblia diz, disse-lhes Pilatos, ok? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos que seja ele crucificado. O presidente, porém, diz, mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo, não importa, crucifica ele. Jesus estava falando sobre esses caras aqui, ó, no capítulo 23. Me acompanhe no Abba Club, que vai fazer sentido para você. O versículo 24 diz, lá de Mateus 27, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as suas mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste justo, que vocês considerem isso. Foi a palavra de Pilatos. E respondendo todo o povo, que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. É como se Jesus estivesse dizendo, eu avisei. Eu avisei. Uma geração hipócrita, farisaica, escriba, sem temor, produzirá infinitamente mais reus do que os seus pais. O desespero seria tão grande que eles mesmos clamariam a morte sobre eles. Gente, isso é fora do normal. Fica tranquilo que todas as minhas anotações e observações eu vou te dar em PDF para os alunos do Abba Club. Versículo 36 diz, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Os caras entram em pavorosa, meu Deus. Jesus está citando Mateus capítulo 27, versículo 25. E respondendo todo o povo disse, e o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus está dizendo, cairá. Cairá sobre vós e sobre os vossos filhos. Gente, não é fácil. Meu Deus, meu coração entra em desespero por essa palavra. Aí Jesus, no versículo 17, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste, Jerusalém. Jesus lamenta sobre Jerusalém. Jesus, ele lamenta sobre a cidade de Jerusalém, porque ele estava antevendo, Jesus sabia os planos de Roma, Jesus já sabia, antevendo os planos de Satanás contra a cidade de Jerusalém. O versículo 38 diz assim, eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Gente, é fato, se você acompanha a história, se você tem um pouquinho de curiosidade do que aconteceu, Jerusalém foi destruída por Roma desde o ano de 63 depois de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, ela ficou deserta, em ruínas, inabitável. Jesus está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém.
Jesus está dizendo como é difícil dizer a um fariseu e a um escriba, como é difícil dizer a um religioso estúpido e a um envaidecido de ritos e protocolos que as gerações dependem do ato de humildade, de reconhecer que para cada geração Deus tem a sua forma de alertá-los. Porque Deus sabe do amanhã. E então, o versículo 39 encerra o capítulo 23 de Mateus, dizendo: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Lá no capítulo anterior, eu destaquei para vocês que a conversa de Jesus agora aponta cada vez mais para os tempos das coisas finais. E que Jesus, nesse instante aqui do versículo 39, ele se despede apontando para a sua segunda vinda. E as palavras de Jesus aqui é a tradução do profeta Zacarias no capítulo 12, que eu faço questão de ler para você. Se você tem uma Bíblia, você pode procurar comigo. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 12, você pode encontrar aí, versículo de número 7 até o versículo de número 10. A Bíblia diz assim: e o Senhor salvará, primeiramente, as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Versículo 8. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e os mais fracos dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Versículo 10, que é o ápice do texto. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo o que será o dia de vocês. Vocês não estão entendendo o que será os dias de vocês. E nesse discurso de confronto, que a Bíblia diz que Jesus falava a uma multidão e aos seus discípulos, ele vai dar início, e é onde nós vamos entrar, e vai ser uma aula incrível na semana que vem, no capítulo 24, onde Jesus vai prever a destruição de Jerusalém e vai enfatizar a sua segunda vinda. E assim concluímos Mateus no capítulo 23. Gente, eu fico completamente tomado por um temor em compartilhar com vocês esse conteúdo. Porque é assim que eu aprendi com os meus pastores, e é assim que eu aprendi a ler a Bíblia. Então, não significa que você vai pregar exatamente tudo isso com essa complexidade para o povo que te ouve. Porque nem todo culto é uma bancada teológica sistemática para a complexidade do assunto. E esse é o exercício de todo médico, de todo promotor, de todo teólogo. Você estuda o complexo para torná-lo de forma mais simples, para identificar o religioso carnal na sua natureza hipócrita e na sua condição de escriba. Não, mas eu anotei sobre isso, eu sei sobre isso, mas a sua prática sobre isso é indevida. É para isso. A gente estuda o complexo para deixar ele de forma mais fácil. Então, eu louvo a Deus por você que entendeu a nossa missão aqui no Abba Club. Interpretação bíblica. Versículo por versículo, capítulo por capítulo. Claro que são totalmente gravetos. Gravetos que precisam do fogo do seu coração e da sua oração para que as revelações se ampliem.
O que eu recebi do Senhor, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Glorificado seja o nome de Jesus. E assim, eu fico numa adrenalina tão alta, meu coração dispara. Eu digo, Deus, obrigado por poder compartilhar com os teus filhos. E algumas pessoas me mandam, às vezes por direct, às vezes por mensagem, pastor, como é que pode, como é que funciona a sua cabeça? Eu não sei explicar. Foi o Senhor quem me deu. E foram os meus pastores que me ensinaram. Eu tive pastores, discípulos práticos, de versículo a versículo, dizer, Benguer, é assim que você lê, e é assim que você entende. Eu aprendi muito cedo a não romancear os textos, e não a espiritualizar além do que já é espiritual na Bíblia. Aprendi muito cedo que Deus não tem compromisso com o que eu acho sobre ela. Deus só tem compromisso com o que ela é. Não sobre o que eu acho sobre ela, a palavra, mas sobre o que a palavra é. Não significa que você está limitado à sua condição profética de interpretação e revelação, porque para cada tempo, para cada geração há um tom. Me lembro do meu velho pastor, que pertenceu, eu pertencia à vida e ao ministério dele dos meus 7 anos de idade até os meus 23. E ele dizia, saudoso pastor Iris Goulart Seixas. Ele dizia assim, Benhur, enquanto você for um pregador no evangelho, no evangelho, nunca lhe faltará um púlpito para você pregar. Quando você começar a espiritualizar ou a inventar demais, os seus púlpitos serão seletivos. E durante quase 22 anos de itinerância no Brasil, na pregação do evangelho, o Senhor nos cuidou até aqui. É isso que eu compartilho com vocês. Feliz demais por esse tempo. Amém, gente? Muito bem. Pedir aí o auxílio do nosso time, Ted e Priscila. Quero abrir aí a oportunidade. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta no ambiente do texto do capítulo 23, você tem a oportunidade de perguntar se você quiser. Legal? Vejo uma mão levantada. Bruno, pode perguntar, Bruno. A paz do Senhor para todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, por estar participando dessa aula. Obrigado, pastor. Amém. Paz do Senhor. Eu já estava fazendo minhas anotações aqui, pastor, mas o senhor já encerrou a aula entrando no conceito da minha pergunta. Por várias vezes, durante a aula, o senhor usou a tônica do amor, da personalidade do amor de Cristo, mas ele não deixou de dar o discurso como deveria ser dado para os fariseus e para os escribas. A minha pergunta é, já usando a ponta do que o senhor falou, eu até anotei aqui, esse discurso de Jesus é um discurso intrinsecamente exclusivo de Jesus para os fariseus naquele tempo, né? Para aquele grupo de pessoas. Exato. No dia de hoje, pastor, líderes, pastores, existe algum tipo de autoridade ou cabe algum tipo de crítica de púlpito para outros líderes nessa tônica? O senhor acha que isso ficou apenas para Jesus? Que é muito pesado, né? Eu acho que seria muito ousado alguém usar uma tônica dessa para pregar ou para abordar outros pastores. O senhor acha que cabe isso nos dias de hoje ou não? O meu posicionamento é que deve ser evitado a todo. O texto começa dizendo que ele está falando a uma multidão e aos seus discípulos. Só que como nós estamos construindo o entendimento desde os capítulos 18, 19 lá atrás, vai se aglomerando escribas e fariseus quanto ao confronto do discurso dele. Se houver um ambiente característico de aprendizado e de quem diz por que vivemos isso, por que sofremos isso, por que passamos por isso, a título de uma mentoria saudável, claro que cabe toda a orientação. Agora, é fato, quando nós acompanhamos todos os outros capítulos e os eventos a seguir, que aquele discurso rendeu a Jesus uma crucificação.
Então, Jesus foi muito enfático dizendo, os fariseus tinham uma vaidade em particular. Não me associa ao meu pai, porque meu pai pode ter errado, mas eu tenho a minha justiça própria. Jesus está dizendo, cara, o seu pai, lá atrás, matou o profeta que falou sobre mim, você mata a mim. Então, é um tipo de discurso extremamente letal para um ambiente institucional enraizado na sua própria raiz. Então, o ambiente hoje, na condição de hoje, não é uma coisa aberta, uma carta aberta. Ele pode ser, e pode ser bem-vindo em um ambiente propício para a instrução quanto ao alerta e à exortação que produz saúde no corpo ministerial, apostólico, pastoral, enfim. Mas para o dia de hoje, se for uma repreensão aberta, salvo uma inclinação muito específica de Deus. Mas vai constrangê-los na forma que constrangeu aqui, ao ponto de que a revolta deles fosse crucificá-lo. Então, eu vejo dessa forma. É bem-vindo em um ambiente que está aberto para a instrução e a exortação saudável. Mas em um corpo aberto e, de repente, imediatamente, falamos da mesma forma ou com o mesmo tom, eu acredito que a gente prejudica hoje mais do que ajuda. Não é? Muito bem, mais alguém? Não sei se consegui, Bruno, explicar de alguma forma. Tá? Se alguém tem mais alguma pergunta, tem ali, Wagner, pode falar, que está com o nome da Gleice, mas pode falar, Wagner. Paz, pastor, boa noite. Paz, boa noite. Pastor, com essa ampliação que o senhor fez sobre o texto, e a gente está vendo que está encaminhando para o sermão profético, e com essa observação que o senhor fez do primeiro verso, que ele está falando para discípulos e para multidões, quando ele começa a falar dos mestres e dos fariseus, é uma pergunta que cabe para dentro da história em si. Esses mestres se aproximam, chegam ao ambiente, e quando Jesus começa a falar, o senhor vê como se Jesus estivesse falando, esperando uma mudança por parte deles? Ou está usando eles só como referência? Não, Jesus não esperava uma mudança deles. Não. Jesus os confrontava naquela vaidade que eles tinham de que era suficiente acertar um ato espiritual independente do resto feito errado. Então, eles se vangloriavam. E naquele tempo, né, curiosamente, né, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, porque a parábola do semeador é uma proporção. Ele fala que uma semente cai, é pisada pelos homens. A outra semente cai em meio a pedras, nasce, mas é sufocada porque não tem raiz. A outra semente nasce entre os espinhos, nasce, mas é sufocada por causa dos espinhos. E a outra semente nasce em terra boa e produz 100 por 1. Aquilo é um percentual. Ele diz 100 por 1, só que aquilo ali é uma proporcionalidade. Aquilo é 3, 6, 9. Mas o Senhor dá 3, 6, 100. Por que ele dá 100? Porque a terra boa sempre produzirá 100 por 1, sabendo que 10 retornará ao Senhor. O resto é proporção. Então, a semente pisada pelos homens não produz nada, morreu. A semente na pedra produz 30, a semente dos espinhos produz 60, a semente da terra boa produz 100 por 1. Então, quando ele joga essa palavra, que ele os confronta, ele não esperava que eles se organizassem para que respondessem de forma positiva, porque eles estavam vangloriados do seguinte: olha, Senhor, porque a tônica ficou nos dízimos e nas ofertas. Então, eu estou observando o que Jesus diz. Vocês estão se vangloriando de um dízimo e de uma oferta, mas vocês são totalmente irresponsáveis quanto à fé, à misericórdia e à compaixão. Então, o que Jesus está dizendo para eles? Vocês escolhem uma prática espiritual que vocês acham que é suficiente e ignoram as demais?
Percebe? Então, todo ato que envolve misericórdia, compaixão e fé apontam para a violência com que eles concordam com Cristo na cruz. Então, Jesus está informando para eles. Jesus não está esperando uma conversão deles. Jesus está dizendo, vocês continuarão a justiça dos vossos pais, que mataram os profetas, mas vocês matarão aquele de quem eles profetizaram. E aí ele diz, Jerusalém, se eu pudesse mudar o destino de vocês, que matam profetas e destrói aqueles que são enviados sobre vós. Então, às vezes a gente prega na igreja e você diz assim, poxa, pastor, que palavra incrível! Por que a resposta não foi igual para todos? Lembra quando eu falo sobre Jesus olhando para a figueira, voltando, e Jesus se ausentando, passou a noite na casa em Betânia, e quando ele retorna, ele passa pela figueira, e ele diz assim, não tem frutos em ti? Nunca mais tenha. Aí as pessoas dizem, poxa, Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus nunca amaldiçoou a figueira. A palavra maldição nunca saiu da boca de Jesus. A palavra maldição saiu da boca de Pedro, na versão de Marcos, quando Pedro diz assim, olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus diz assim para a figueira, não tem fruto, nunca mais terá. Jesus confirma o estado da figueira na maturidade dela. Eu sei que isso é dolorido, mas para algumas pessoas a gente só prega, Wagner, para confirmar o estado dele. Só para confirmar o estado dele. Simples assim. Pastor, é como se fosse a mesma tônica de quando Jesus fala para Pedro que ele vai me trair. Está escrito. Não tem como você fugir disso. É necessário que isso aconteça. Ele não podia fazer nada para Pedro deixar de traí-lo. Então, era só avisando o que ia acontecer. Então, essa é a condição. Veja que por que o discurso é intenso e por que o discurso parece sisudo e cerrado? Porque quem está comigo desde os primeiros capítulos de Mateus, quando nós abrimos a live gratuita, capítulo 19, os alunos que fazem parte do clube entendem que está se construindo. Jesus está com um discurso completamente pesado de aflição. A tônica vai ser o capítulo 24, porque ele vai dar o tom do Apocalipse para o resto. Então ele está falando, cara, Jerusalém, se eu pudesse colocar na cabeça de vocês que vocês ficarão desertos por anos. Era a intensidade de Jesus, não é? Então, se a gente vai traduzir isso de uma forma simples, existem algumas circunstâncias que a gente não vai mudar na vida das pessoas. Existem alguns entendimentos que a vida das pessoas não vão mudar. Só que por causa da ansiedade ou da não observação das pessoas, isso não diminui a nossa pregação. Isso não diminui o nosso testemunho. E aí ele termina com o alerta dizendo, estão seguindo os meus passos? Vocês se aproximarão muito do meu final. Vocês se aproximarão muito do meu final. Não é? Amém, minha gente? Priscila, você está feliz? Eu estou feliz, pastor. E o senhor? Graças a Deus. Gente, quem não conhece direito a Priscila está no nosso time. Ela é uma das nossas cabeças por trás do Aba Club. Tudo isso funciona e dá certo porque a Priscila está aí, porque o Ted está aí. Tá lá. Fala aí, Ted. Bora, pastor. É isso aí. Tá Que vendo? aula poderosa, hein? Ted e Priscila são do nosso time, então tudo isso acontece porque eles estão aí. O contato com vocês, o anúncio, a chamada, a lembrança, o nosso suporte de atendimento a alunos, são eles que fazem. Então, eu agradeço muito pela vida da Priscila e do Ted. Amém, minha gente? Lembrando que você tem a oportunidade de voltar quantas vezes você quiser nessa aula, rever o vídeo quantas vezes você quiser, e assim que a aula estiver disponível, que é um processo de
de renderizar, preparar o vídeo, liberar na plataforma, junto vai o PDF de todas as minhas anotações em particular. Você pode baixar, fazer apostila, amplificar, ensinar na sua igreja, fazer o que você precisa. Beleza? É isso. Estou muito feliz por esse tempo que a gente passou juntos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Obrigado. Lembrando que semana que vem, o capítulo dos capítulos, Mateus capítulo 24, é pano para manga, vai durar umas 2 horas. Te vejo, Deus te abençoe, obrigado pelo seu carinho, fique bem, até a semana que vem. Muito obrigado, gente. Beijo para vocês. Tendo aqui. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.